Olá, querido, querida, co-criador consciente, seja muito bem-vindo ao deserto da organização. O deserto da organização foi pensado justamente para te ajudar com questões de ordem prática e ganhando clareza e compreensão de como os ambientes da qual fazemos parte influenciam a nossa mente e como a nossa mente cria essa realidade. A organização começa dentro de nós e tudo que nós vemos fora foi criado primeiro na nossa mente. Então, na aula de hoje, você vai entender como criamos a nossa realidade. A nossa mente cria a realidade e a nossa realidade influencia o nosso estado mental. Na aula 2, nós vamos trabalhar merecimento, amor próprio e a relação do eu com essa realidade, com os ambientes que frequentamos. Na aula 3, vamos falar sobre a ambiência, tudo que envolve os ambientes, a importância da organização, a importância da limpeza física e energética dos ambientes, como isso influencia nas experiências que você vai ter e na vida que você vai experimentar. E na aula 4, a gente vai falar como elevar a nossa vibração, a minha vibração e a vibração dos ambientes. Vamos lá? Para quem não me conhece, meu nome é Michele, eu sou ativista quântica, terapeuta quântica integrativa, coach de vida, terapeuta ocupacional como primeira formação, reikiana, holococriadora, mais de 20 anos de experiência em saúde mental, psiquiatria, gestora de pessoas, especialista em planejamento e gestão estratégica. E a minha missão aqui no Michele Benjamin é ajudar você a viver a vida plena através do seu poder co-criador. Esse poder que já te foi dado, esse poder que está dentro de você e, como os 95% das pessoas, se esqueceu disso. E eu tô aqui para te lembrar, para te pegar pela mão e dizer para você, ei, você pode ser, ter e fazer tudo que você quiser. Isso já te foi dado, isso já te foi garantido. E para isso, para que você tenha acesso a todo esse conteúdo, para que você tenha acesso aos vídeos, os áudios produzidos pelos meus canais de forma gratuita, você deve acessar aí as nossas redes sociais, seguir, curtir, compartilhar para que essa informação chegue para o maior número de pessoas. Aqui eu quero te mostrar um pouquinho do nosso trabalho, né? Lá no link da bio do nosso Instagram, você pode acessar o Clube da Prosperidade. O clube que foi pensado, se você já não é do Clube da Prosperidade, né? Foi um clube pensado justamente para alimentar a sua mente diariamente com conteúdos de qualidade. Assim como alimentamos o nosso corpo físico e os nossos 7 corpos, a gente precisa alimentar esses corpos sutis e a nossa mente com informações alinhadas com a vida que a gente deseja ter. E o Clube da Prosperidade são áudios de prosperidade, abundância, gestão da emoção, cocriação da realidade e mindset de sucesso, para que você, mesmo que esteja fazendo as suas atividades do dia a dia, possa se conectar com essa egrégora, com essa energia, com essa informação e ir mudando esse programa que foi instalado na sua mente, esse programa da Matrix, esse programa do sistema que quer que você sinta medo, que quer que você se sinta ameaçado e, vamos dizer assim, vendido nas mãos do político, da indústria, da farmácia, da religião, né? Então, o Clube da Prosperidade, ele é um presente do Michele Benjamin, o valor é muito simbólico, né? Não tem desculpa para não fazer parte do clube. E lá você vai ter acesso a todo este conteúdo. Então vale a pena, clica lá no link da bio e dá uma olhadinha. Você também pode participar gratuitamente do desafio do livro. Então lá no link da bio tem o link do nosso grupo do Telegram e você pode entrar lá para ter acesso a todo o conteúdo, todo o material. Tivemos também Semana da Consciência, afirmações positivas, quarentena da positividade, emagrecer quântico, mundo do co-criador, jornada mente nova, empodere-se, trilogia do novo eu,
Tudo isso são produtos e serviços desenvolvidos de forma gratuita e privada, né, para ajudar você a expandir a consciência e alcançar a sua melhor versão. Aqui eu quero ressaltar o Reprograme-se Quântico, nosso treinamento mais completo, que vai te dar o passo a passo e toda a base que você precisa para compreender as verdades da vida, as leis universais, como você cocria a realidade, o passo a passo, o que você deve fazer, técnicas guiadas, e-book, atividades, auto-coaching, tudo dentro desse treinamento para reprogramar a sua mente rumo à vida que você tanto deseja. Então, clica lá no link da bio e vai conhecer esse universo. Eu quero te dar parabéns de imediato por você estar aqui nesse deserto da organização, né? Esse nome estranho, né? Deserto da organização. Por que eu escolhi deserto? Você vai entender ao longo dessas aulas, desse treinamento. Por quê? Porque isso é uma escolha sua. É uma trajetória sua. Na verdade, estamos aqui nessa dimensão num caminho que é só nosso. Tudo é entre Michele e o universo, Michele e o Criador. Tudo é entre você e o Criador, você e o universo. E esse deserto da organização, muitas vezes pode soar um pouco piegas e até pode parecer que é uma coisa muito feminina e muito da mulher, mas a organização que a gente se refere aqui não é só a organização do lar, da limpeza, de manter tudo em ordem. Porque a gente tem que lembrar que o que a gente está vendo fora, primeiro foi criado na nossa mente. Então isso serve para todas as pessoas. Entendendo que quando eu organizo o meu externo, o interno responde. Quando eu organizo o meu interno, o externo se materializa de forma organizada e limpa. Então essa trajetória de escolher ser uma pessoa mais organizada, mais limpa, mais seletiva, minimalista, digamos assim, se for a sua opção, né? É uma trajetória que é só sua. Eu não posso entender que nesta jornada eu possa cobrar outras pessoas, porque isso vai de acordo com o meu nível de consciência, assim como é a expansão da própria consciência. Cada um dentro da sua jornada. E esse deserto da organização mostra que a bola está sempre com você. Porque se tudo é entre você e o universo, se tudo que está na sua vida está alinhado a você, a sua energia, a sua frequência energética, você vai entender que a bola está com você. Não está com o seu esposo, não está com seu filho, não está com o governo, não está com ninguém, está com você. Então, ninguém, e uma coisa importante que a gente precisa alinhar aqui, ninguém no planeta tá nem aí para você. No fim, quem tem que garantir a melhor forma dessa experiência na terceira dimensão, na sua vida, é você. A trajetória é sua, por isso o deserto. É você fazendo esse caminho, é você vivendo essa experiência. Então ninguém tá nem aí para você. Lembre-se, a trajetória é sua, a bola está sempre com você. Ninguém tá nem aí para você. E essa vamos dizer assim, uma base para que a gente comece a entender esse deserto, certo? Então vamos partir de alguns pressupostos para que a gente parta do mesmo ponto de entendimento sobre a vida, né? Você cria a sua realidade, sempre, 100% das vezes. A física já provou, né? Então você cria a sua realidade. E aí eu quero usar uma frase de um mestre que eu tive num treinamento que é bem impactante. A experiência física é rica porque ela possibilita você sentir, ver e tocar os seus pensamentos. Olha que incrível. Então, tudo que você experimenta através dos seus 5 sentidos aqui na terceira dimensão é, na verdade, a expressão de um pensamento seu. Mas por que pensamento, Michele? Porque tudo parte de um pensamento. O pensamento gera um sentimento, o sentimento vai gerar
uma emoção e um comportamento que repetidas vezes vira um hábito e isso se manifesta na sua vida. Então, tudo parte do poder do meu pensamento. A experiência física aqui, isso tudo que a gente experimenta aqui, inclusive os ambientes, a experiência é rica porque ela possibilita você sentir, ver e tocar os seus pensamentos. Ou seja, tudo que eu estou vendo ao meu redor e experimentando é uma expressão do meu pensamento. Então, entenda uma coisa. Os ambientes que você frequenta são um espelho do que existe na sua mente. Casa, trabalho, carro, qualquer ambiente, qualquer lugar que você frequente constantemente é uma expressão do seu pensamento. Ah, mas eu gosto, ou eu não gosto. Gostar ou não gostar desses ambientes, lembre-se que ele é uma expressão do seu pensamento. Então, o resultado não mente, o resultado fala a verdade. Os resultados, que é o que você está experimentando, está refletindo o seu pensamento. E o Criador, ele é tão absurdamente inteligente, a gente não consegue acompanhar essa inteligência suprema, que ele fez justamente a experiência física e tudo isso que tem aqui, para que você pudesse sentir, ver e tocar os próprios pensamentos. A minha realidade, as experiências que eu estou tendo na minha vida são reflexo de quem eu sou. Então, o resultado não mente. Os resultados, a sua vida, os ambientes, as pessoas, tudo que você está experimentando é reflexo do que existe na sua mente. Então, olhe para os seus resultados. Pare por um instante, olhe, pense aí mentalmente os ambientes que você frequenta, os lugares que você vai, as pessoas que você convive, né? Então, entenda, você é centelha divina, existe um poder divino em você. Tudo partiu de um ponto central da qual se expandiu, certo? O universo partiu de um átomo e ele se expandiu e se tornou esse grandioso universo. Então você é parte disso. Você é parte desse universo. Não é lindo? Então tudo nasce desse ponto central da qual tudo se expande. Então entenda essas verdades para que a gente alinhe todo o entendimento desse treinamento. Então tudo que você cria na sua mente precisa ganhar uma forma física. Então, se todos os dias eu olhar para o espelho e falar, eu não gosto do meu cabelo, 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 eu estou colocando energia nessa informação e, inevitavelmente, eu vou ter um cabelo da qual me traz uma insatisfação. Porque tudo que está na minha mente precisa ganhar uma forma física. Isso é uma lei. Tudo vai se reorganizar para que eu experimente na realidade essa correspondência física do meu pensamento. Então, tudo, exatamente tudo que eu estou experimentando é uma correspondência física do que existe na minha mente. Ó, vocês estão vendo a Zoe aqui, né? Olha lá, filha! Olha lá, filha! Então, tudo que você está vendo é uma correspondência física do que existe na minha mente. A sua mente cria a sua realidade. Os seus pensamentos e os seus sentimentos vão projetar nesse espelho que é a vida o que você está experimentando. Pessoas, fatos, circunstâncias e evento. Existem leis universais. E eu diria que a principal aqui para a gente trabalhar, porque a gente não vai poder trabalhar todas as leis, claro, é a lei de causa e efeito. Então eu preciso dominar essa lei de causa e efeito. Tudo que eu experimento na minha vida física, aqui na realidade, é a expressão de algo que existiu antes na minha mente. É como plantar. Eu planto uma sementinha de morango. Qual vai ser o efeito? Eu vou colher morangos. Se eu planto uma sementinha de abóbora, eu vou colher abóbora. A causa é a semente. E o efeito é o que eu vou colher dessa minha ação, que é escolher qual semente eu quero, plantar, regar esse solo, cultivar essa plantinha até que ela me dê o fruto que simbolicamente é o efeito. Então, o que você projetou para a sua vida saiu como você queria? Agora, se você parar por um instante e olhar para a sua vida
O efeito que você está vendo, a experiência física que você está tendo nesse momento, esse efeito saiu como você queria? Porque se o efeito, a experiência física que você está tendo na realidade não te agrada e não é como você queria, o que isso significa? Que você não produziu as causas corretas. Só isso. Porque é uma lei causa e efeito. Como eu disse, se eu plantar morango, eu vou colher morango. É uma lei. Não tem como plantar morango e colher laranja. Percebe? Então, se o efeito, o resultado que eu experimento na minha vida não me agrada, eu tenho que olhar para as causas que eu estou produzindo. Quais causas eu tenho que produzir para ser mais próspera, para ter uma alma gêmea, para ter saúde? Quais as ações, qual é o alinhamento, pensamento, sentimento e comportamento que eu preciso ter para colher esse resultado, para colher esse efeito? A gente tem que entender que o nosso pensamento, que é de onde tudo emerge, ele é muito acelerado, né? A gente consegue observar isso com muita clareza, por exemplo, quando às vezes a gente tá fazendo uma oração, né? Às vezes você tá lá, você vai dormir, aí você pensa, vou rezar um Pai Nosso, aí você começa, Pai Nosso que estás no céu, você começa a fazer lá a sua oração, sua reza, Pai Nosso é um exemplo. Daqui a pouco, no meio do Pai Nosso, você nem tá mais no Pai Nosso, você tá pensando na roupa que você não estendeu, na conta que você não pagou, na discussão com aquele colega de trabalho, você tá pensando em coisas que não tem absolutamente nada a ver com o que você se propôs a fazer, porque o pensamento é acelerado, né? Nós não temos capacidade de acompanhar a velocidade do pensamento, por isso é tão desafiador controlar o poder de pensar. A matéria, isso aqui, tudo que a gente vê, a matéria, ela é densa, mas o pensamento, ele é acelerado. Então, para que isso aqui existisse, para ganhar forma, isso foi idealizado na cabeça de alguém, primeiramente. Essa pessoa desenhou, fez o projeto do que ela queria, né? O que eu quero? Presta atenção nisso, você vai entender. Eu quero fazer um aparelho eletrônico, portátil, sem fio, chamado celular, que as pessoas vão poder conversar onde elas estiverem, e isso vai melhorar a comunicação entre as pessoas. E aí essa pessoa começou a pensar. Ela desenhou esse projeto. Ela idealizou, ela tirou da mente dela, colocou num papel, fez um projeto, um protótipo, um desenho. E aí ela foi buscar o quê? As causas necessárias, que é o que eu preciso fazer para que isso se torne real. E aí, descobrindo que ela precisaria pesquisar que tipo de material, que tipo de curto-circuito, que tipo de eletricidade, que tipo de internet, que tipo de aplicativo, que tipo de hardware, software ela precisaria usar para que aquele projeto chamado celular funcionasse de alguma forma. E aí, quando ela descobriu o que ela precisava fazer, ela começou a testar. Testou um, não deu certo, testou dois, não deu certo. Thomas Edison foi assim, muitas outras grandes personalidades, né, viveram, né, nessa dedicação, nessa constância de fazer algo se manifestar, sem desistir. E aí a pessoa vai tentando até ela chegar no que produz o efeito desejado, que no caso do nosso exemplo é o aparelho celular funcionando perfeitamente para que todo mundo pudesse ser beneficiado como foi idealizado primeiro na mente dele. Então, o que você projetou? Saiu como você queria? Não saiu. Então, eu pensei em inventar um celular, mas eu achei que ele podia ser um celular feito de Durepox e eu vi que não funciona. Então, eu não produzi a causa correta para ter o efeito desejado. Então, entenda, meu pensamento é acelerado, mas a matéria é densa. Então, para ganhar forma, eu preciso desacelerar meu pensamento. E controlar o poder de pensar, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores desafios da nossa existência. Que é você alinhar os seus pensamentos com o cenário de vida que você deseja.
Imagine quanto isso é grandioso. Por quê? Porque o meu pensamento gera um sentimento que vai gerar uma emoção, um comportamento, que vira um hábito, que cria minha realidade. Então eu crio minha realidade. Entenda que as nossas escolhas, você faz escolhas da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Nós estamos criando a nossa realidade o tempo todo, de forma consciente ou não. Então, as minhas escolhas são como se fosse assim um cheque. Imagine um cheque depositado, que é o cheque que vai garantir as minhas próximas experiências aqui nessa dimensão. Então, quando eu faço uma escolha, esse cheque foi emitido. Ele não vai voltar atrás, ele vai acontecer, é uma questão de tempo. Então, para o pensamento, o tempo não existe, porque o pensamento é acelerado. Mas é a minha emoção que faz esse pensamento ganhar densidade para que ele possa se tornar real. Por isso eu penso e isso gera um sentimento. Percebe? Porque aí eu vou desacelerando esse pensamento para que ele se torne realidade. Então, quando eu faço as minhas escolhas, eu estou emitindo um cheque para o universo, que é um cheque que está dizendo quanto eu vou ganhar, que tipo de experiência eu vou ter, que tipo de relacionamento eu vou ter, se eu vou ser amada ou não. Tudo isso eu faço baseado na minha escolha, que foi baseado no meu pensar, no meu sentir. Então, as nossas vidas são uma projeção da nossa mente. Tabela de Hawkins. Imagina assim, ó. Isso é muito importante você entender. Imagine um prédio de 10 andares, né? Tá lá um prédio de 10 andares. Lá no 10º andar, a gente tem uma frequência de 700 mil Hz. Tá lá, né? A gente tá no nível de consciência da iluminação, da consciência maior, né? É uma emoção indescritível, segundo Hawkins. Então, lá no 10º andar desse prédio, tá lá Jesus, Buda, lá, só os mestres, né? Iluminados. E você tá lá no 3º andar, vibrando lá, vamos pensar aqui que você tá vibrando tristeza, né? Então, você está lá embaixo, vibrando 75 Hz. Então, você está lá no 3º, no 4º andar. Se você está no 3º e no 4º andar, como é que você pode experimentar as coisas que existem no 10º andar? Entenda o que eu estou falando. Se eu programo a minha mente para ganhar um salário de 10 mil reais, eu vou acessar ideias, que são as causas, para que eu chegue ao efeito de 10 mil reais compatível com essa frequência. Mas se a minha mente trabalha com a possibilidade de faturar milhões, a minha mente vai acessar causas para colher o efeito de milhões. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que só aqui eu já te expliquei por que o ambiente influencia você. Se eu estou num ambiente onde a energia do ambiente é uma energia densa, baixa, suja, desorganizada, bagunçada, o clima é um clima de frequência negativa, que sai, que tira você do fluxo do bem-estar, como é que você pode acessar a abundância estando nesse lugar? Percebe? Você está no 3º andar. Como é que você vai acessar aquela piscina maravilhosa, aquela vista maravilhosa que só o 10º andar tem? Então, a vida é uma projeção da minha mente. Se eu quero prosperidade, abundância, se eu quero viver a plenitude, não existe outro caminho para isso a não ser a expansão da minha consciência. Porque é na expansão da minha consciência de 350 Hz para cima que eu começo a criar uma vida diferenciada. Se eu tô ali vibrando na coragem, no orgulho, na raiva ou na neutralidade,
na neutralidade eu tô no chove não molha, né? Eu não tô nem em contração da consciência, nem na expansão. Mas se eu tô ali vibrando na boa vontade, na aceitação, na razão, eu começo a expandir a minha consciência. Eu começo a olhar para o 10º andar e pensar, como é que será que eu vou chegar ao 10º andar? Como é que será que eu posso experimentar aqui outra realidade? Então perceba que cada pessoa tem um mundo diferente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que provavelmente, se você for num lugar muito retirado, vamos pensar aí numa tribo indígena. Provavelmente existirão pessoas nessa tribo indígena que sequer sabem que existe aí no mercado um relógio que é vendido por $500 mil. Essa pessoa sequer sabe que existe na internet cursos para você expandir a consciência. Essa pessoa sequer sabe da realidade de um sheik árabe, porque ela não vê televisão. Então eu acesso as informações que estão alinhadas à minha energia, à minha frequência. Do mesmo jeito que os filhos desses sheiks bilionários árabes provavelmente sequer devem saber que existem pessoas que vivem com salário mínimo. Isso não faz parte da realidade dele. Se eu vivo uma vida pequena na escassez, vamos pensar aí um morador de rua. Provavelmente ele sequer sabe que existe uma cama super confortável, elétrica, com pillow, que você regula. Não sabe, porque não faz parte da realidade dele. Então aqui eu tô te mostrando que você se coloca onde você está. Porque mesmo que eu não tenha condições financeiras para ter uma experiência premium, para viajar de primeira classe, para ficar num hotel 5 estrelas, para comer o melhor prato do restaurante, eu posso usar o meu poder de visualização e imaginação para me colocar lá. Porque lembra, pensamento é acelerado, para o pensamento não existe tempo. Se eu estou me vendo dentro dessa realidade, mesmo que pela minha imaginação, isso é real. A mente não diferencia real de imaginário. Ela não sabe a diferença. Por isso que quando eu assisto um filme de terror, eu sinto medo. Eu sei que é um filme, eu sei que é de mentira. Por que eu sinto medo? Porque a minha mente não sabe a diferença. Ela está vendo isso, descarrega no meu corpo uma série de reações que vão me gerar medo. Então, note, cada pessoa vive num mundo. Você vive num mundo. De acordo com as suas escolhas, conscientes ou não. Mas aquela pessoa, aquela blogueira famosa, que tem lá 10 milhões de seguidores, vive um mundo diferente. Provavelmente ela acessa coisas que você não acessa e vice-versa. Então entenda o ambiente que você está, os objetos ao seu redor, tudo que está perto de você está alinhado à sua frequência, conforme a gente está vendo aqui na escala. Então, o meu desafio para criar uma vida incrível é o quê? Expandir a minha consciência, é eu subir nessa escala, tá vendo? É eu sair do orgulho, é eu sair da raiva, é eu sair da coragem. E lá para onde? Para aceitação, para o amor, para a alegria e para a paz. Para que então eu consiga criar uma vida de abundância, prosperidade e plenitude. Então, entenda que nós temos um campo de energia pessoal, né? Aqui, ao redor de mim, existe um campo de energia da Michelle. Aí, ao redor de você me assistindo, tem um campo de energia ao seu redor. Esse campo de energia, que também é conhecido como aura, que também é conhecido como campo eletromagnético, ele vibra. E ele pode se estender até 3 metros em volta de cada pessoa. Então,
Este aparelho tem um campo vibracional, esta caneta tem um campo vibracional, eu, Michele, tenho um campo vibracional, a maçã tem um campo vibracional. Todas as coisas no universo têm esse campo de força. O planeta Terra, as estrelas, o átomo, as moléculas, os elétrons, os chakras, o seu DNA humano, tudo tem esse campo eletromagnético. E esse campo, ele sai de mim e volta para mim, como você está vendo aí no desenho. Então, olha só, tudo que eu estou emanando volta para mim. Quando eu reclamo, o que eu estou reclamando volta para mim. Quando eu estou elogiando, tudo que eu elogio volta para mim. Quando eu sou ingrato, isso volta para mim. Entende a importância de você ganhar clareza e compreensão sobre as verdades da vida? Porque quando você julga, critica, quer se vingar, julga, na verdade você está falando de você. Porque lá no começo do treinamento eu já te falei, tudo é entre você e o Criador, e aí está a prova. Se tudo que sai de mim volta para mim, perceba a inteligência do Criador. E esse campo eletromagnético é o sinal que você está mandando para o universo. Então, quando eu escolho, estou vivendo uma realidade física aqui, e eu não estou feliz com essa realidade física. Eu escolhi que eu quero um outro cenário para minha vida. Hoje eu estou aqui, mas eu sei que eu estou no A e eu sei que eu quero chegar no ponto B. Quando eu observo aquele cenário, a realidade que eu desejo, eu emito uma onda que atravessa essa barreira espaço-tempo. A barreira espaço-tempo é tudo que está aqui dentro do planeta Terra, da terceira dimensão. Então, essa onda, quando eu paro aqui e me imagino naquela cena ideal, no cenário ideal da minha vida, eu envio essa onda que atravessa essa barreira espaço-tempo, desde que eu acredite, tenha fé, intenção positiva, e eu viva a sensação de estar ali, aquilo já é uma realidade. Quando eu não estou olhando para a vida que eu quero, quando eu não estou olhando para o cenário que eu desejo ter na minha vida, é como se o elétron se espalhasse de novo como onda. Imagina uma onda. A energia se comporta como onda ou como partícula. Partícula é tudo que podemos ver, tocar, matéria. E onda é o elétron que você não consegue ver, um sinal de Wi-Fi, né? Um sinal de rádio, uma estação de rádio, se comporta como uma onda. Eu não consigo ver, mas ele existe. Porque afinal de contas tudo é energia. Então quando eu não olho para a vida que eu quero ter, para o cenário que eu quero ter, é como se o elétron se espalhasse e ele não consegue formar uma partícula para materializar o que você deseja. Então, se hoje eu vivo uma realidade que eu não estou feliz com aquela realidade que eu tenho e eu sei para onde eu estou indo, eu tenho que olhar para aquele cenário. Porque aí o elétron passa a diminuir de velocidade, vibrar com uma velocidade menor. Isso provoca o decaimento atômico do átomo. Isso vai densificando a matéria até que isso possa se tornar real aqui na terceira dimensão como matéria, né? Mas eu preciso olhar como observador, a minha mente, a minha intenção precisa dar atenção constante àquilo. Então, quando eu me acostumo com o ambiente sujo, com o ambiente desorganizado, com pessoas fazendo fofoca, com companhias, músicas, programas de TV que não me trazem conteúdo para ajudar a expandir a consciência, o que eu estou fazendo? Eu estou me distanciando da vida que eu quero. Eu estou me distanciando da viagem para fora do país,
viver um grande amor, da saúde, do dinheiro. Por quê? Porque eu não estou olhando para o cenário de vida que eu quero. Eu fico olhando para a bagunça que está aqui na minha frente. Eu fico olhando para aquele salário pequeno. Eu fico olhando para as discussões. Eu fico olhando para o incômodo no meu corpo. E aí eu coloco energia onde eu não devo. E onde está o meu foco está a minha energia. Então você cria a sua realidade. Tudo sai de você e volta para você. Ah, Michele, se tudo sai de mim e volta para mim, por que eu não crio o que eu desejo? Eu desejo ficar milionária, mas eu não consigo criar isso. Porque eu preciso ser para ter. Eu não posso, no universo, as leis universais não funciona ter para ser. Ah, eu vou deixar de ser ansiosa quando eu me tornar milionária. Não. Eu deixo de ser ansiosa para então me tornar milionária. Mas eu fico presa nas minhas crenças limitantes. Então, olha esse iceberg aí. 5% de tudo que você pensa, sente, faz é consciente. Eu não vou me aprofundar aqui, porque senão a gente vai se estender muito. Mas só para você entender um pouquinho como funciona a nossa mente. 5% de tudo que você pensa, sente e faz está no seu consciente. É a razão, os seus pensamentos, as reflexões que você faz da vida, a sua força de vontade, a sua memória funcional, tá tudo nesse 5%. Só que 95% tá lá no subconsciente ou no inconsciente, né? Então, ali tá a programação do seu verdadeiro eu. Ali estão seus medos, ali estão seus desejos, ali estão seus traumas, suas crenças limitantes, né? O seu senso de autopreservação, a sua mente reptiliana, a sua ociosidade, seus hábitos, as suas emoções, suas fantasias, a sua memória de longo prazo, tá ali no subconsciente, no inconsciente. Só que é nesses 95% que não dorme, que não descansa, mesmo que você durma, o subconsciente, o inconsciente continua trabalhando e captando tudo que acontece, que está a sua programação. O seu verdadeiro eu está embaixo do nível d'água. Olha como é grande o seu subconsciente perto do consciente. E por que eu não crio a vida que eu desejo? Porque a vida que eu desejo está ali nos 5%, no consciente. Então eu quero ser milionária, mas ali, ó, na força do meu pensamento. Ali no meu subconsciente existe só crença limitante. Que para ser milionário eu preciso ganhar na loteria, que para ser milionário eu preciso nascer em berço de ouro, ou eu preciso casar com um homem rico, que não existe outras formas de ser milionário, por exemplo. Né? Existem infinitas crenças limitantes da forma como você foi criado e de tudo que você aprendeu na vida. E essas crenças regem 95% de tudo que você pensa, sente e faz. E é inconsciente. É a programação que foi instalada na sua mente. Quando você chegou aqui, a sua mente estava lá. Não vou dizer zerada, porque a nossa mente não chega zerada. Também não vou entrar no mérito da questão, mas ela chega até que limpa, vamos dizer assim, né? Dessa experiência aqui. E aí é instalado um programa nesse software aí. Programa do quê? Da escassez, o programa do medo, de que você é obrigado a fazer uma faculdade caso ter filhos. É instalado um programinha em você e você cresce acreditando que aquilo é uma verdade absoluta. E toda verdade absoluta é uma burrice. O que é absoluto? Nada. Tudo é impermanente, em constante movimento e evolução. Então eu preciso ganhar compreensão para eu poder mudar. Por que eu não sou milionária? Porque eu não sou a pessoa que é milionária. Eu sou a pessoa que ganha R$1.500 por mês. Para eu ser milionária, para eu ter 1 milhão na minha conta, eu preciso ter uma mente milionária. Quais são as causas que eu preciso produzir para me tornar milionário? Aquela pessoa que é milionária produziu as causas para ter esse efeito. Você não produziu. Eu não produzi. Então eu não vivo a vida que eu desejo, porque é uma lei de causa e efeito. Plantou morango, colhe morango. Então, quando eu me torno mais consciente,
eu vou trabalhando essa minha parte do inconsciente para que eu consiga reprogramar as minhas crenças e então passe a existir a possibilidade na minha mente de me tornar uma pessoa milionária. Porque até então, isso era impossível. Era apenas para as pessoas escolhidas, para uma pequena parcela da população. E, na verdade, isso não tem a ver com destino. Isso tem a ver com as causas corretas que você produziu. Então, nós temos lá 5% da nossa mente consciente, temos 95% dessa mente subconsciente, onde está a nossa maior parte, e temos a mente cósmica, que é o Criador. Quando existe alinhamento dessas três mentes, o que você deseja é manifestado aqui. Então, entenda que você não atrai o que você quer. Você atrai o que você é. Por isso é ser para ter. Eu quero amor, eu tenho que ser amor. Eu quero saúde, eu tenho que ter hábitos saudáveis. O milagre não acontece para mim, o milagre acontece através de mim. Eu preciso me mover em direção ao que eu quero. Então pensa aí, o que você deseja? O que você deseja, o seu sonho, o seu objetivo, é um pensamento dominante? A todo instante você está ali visitando aquela frequência, visitando o 10º andar? Ou você fica ali no seu 3º andar, só olhando as mesmas coisas sempre? Então, como é que você deseja o que você realmente quer? Você fica tão atordoado com a rotina da Matrix, com a rotina que você tem hoje, que você sequer cuida e dá conta do que você precisa fazer. Quem dirá criar uma vida diferente? Então, quando eu penso, eu me dedico ao poder de pensar, eu estou planejando um pensamento futuro, um pensamento escolhido por mim. Quando eu escolho pensar na vida que eu quero, quando eu escolho me imaginar naquela realidade, eu estou colocando todo o meu pensamento, toda a minha ideia, todo o meu ser, tudo, toda a minha vibração naquele evento. Ao invés de me preocupar com a fofoca, né, com a insatisfação, com o que não me deixa feliz, eu foco a minha energia e o meu pensamento para a vida que eu desejo. Então, quanto mais você pensa numa coisa, mais você vibra como ela. Se eu ficar todos os dias reclamando do meu chefe, eu vou passar a vibrar como ele. E mais disso você atrai para sua vida. Porque você entra nessa frequência. É a frequência da insatisfação, da reclamação, da ingratidão. E você vai entrando nessa frequência e depois se pergunta: meu Deus, por que eu não crio a realidade que eu desejo? Porque você não está produzindo as causas corretas. Eu preciso vibrar na frequência do meu sonho. Não pode existir incongruência. Eu quero viver uma vida incrível, mas a minha mente é uma mente de... A gente vai falar sobre isso mais pra frente. É uma mente de minhoca. Não dá. Minhoca tem a vida que tem porque a mente dela é de minhoca. Então, lembre-se. Inclusive, na Bíblia diz... Olha só que poderoso que é. Vós sois deuses. Tudo que faço, vós podeis fazer. João. Então, o que isso quer dizer, gente? Lembra? Tudo partiu de um ponto central da qual tudo se expande. O que quer dizer? Você partiu dessa energia que é o todo. O universo é um todo. Olha só. Vou fazer um esqueminha aqui. Vocês verem na minha mente aqui. Isso aqui é o universo. Imagina o universo inteiro. Isso aqui é o universo. O universo inteiro. Eu não estou falando nem só do nosso sistema solar. Estou falando do universo todo. Tudo que existe está aqui. Se eu fizer isso... Isso é o universo. 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 Isso é o universo.
O que é isso aqui? É o universo. Quando eu junto tudo isso aqui, o que eu formo? O universo. Mas se eu pego isso aqui é o quê? Isso é o universo. Então, se eu olho para isso aqui, eu sei que isso é o universo. Mas eu olho para uma parte menor e eu sei que isso é uma parte disso. E é o que você é. Você, o Criador é o todo. O Criador é o todo. E você é parte desse todo. Então, claro, você não tem o poder de criação do Criador, dessa inteligência una. Né? Porque senão você não estava aqui na terceira dimensão como ser humano. Você seria um ser evoluído. Mas, ainda assim, Jesus está te falando. Você é Deus. Guardadas as devidas proporções, você está aqui para criar. Essa é a sua experiência aqui. Aprender a criar de forma consciente. Aprender a manipular a própria energia. Então você é o todo. Você é o Criador. Você é o universo. Eu vim para que tenha vida e tenha vida em abundância. O que isso quer dizer? Que não existe essa, a gente também vai falar depois sobre isso, de que existe destino, de que existe, isso já está escrito, eu nasci com a minha vida desenhada para dar tudo errado. Não, a vida te garante abundância. E você se esquece disso e você se afasta da abundância. Então tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbio 4. Nunca fale mentiras nem diga palavras perversas. Olhe firme para frente. Com toda confiança, não baixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. O que é o caminho certo? É o caminho que você escolheu. Tenha cuidado com o que você pensa. O que ele está dizendo? A vida é dirigida pelos seus pensamentos. Está aí, é bíblico, não é segredo para ninguém. A lei da atração está na Bíblia. Só que naquela época, se Jesus descesse aqui e falasse que o que você pensa é criado na sua mente, que tudo aquilo que as pessoas estavam vendo era uma criação da mente dele, Nossa Senhora! As pessoas não tinham nem condições, consciência para compreender isso. E hoje ainda tem dificuldade, porque as pessoas ainda falam hoje, já vem esse papo com tal de lei da atração. Eu não acredito nada disso. A lei não está preocupada se você acredita nela ou não. A lei da gravidade, ela não está preocupada se você acredita nela ou não. Ela vai se aplicar sobre você, por isso que você não está flutuando. Então, as leis universais, como a lei da gestação, não adianta engravidar e querer que o filho nasça em 3 meses. É uma lei. Não importa se você é branco, preto, vermelho, se você mora aqui, se você mora na China ou na Índia. Não importa onde você mora, é uma lei. Se aplica a todas as pessoas na face da Terra. E aqui, independente da religião, o que eu estou te mostrando aqui que é bíblico, é que quando você se alinha com a fonte, você progride. Quando você se alinha às leis universais, quando você entende as verdades da vida, você progride. Mas para isso você precisa querer, desejar, buscar. Se eu quero ganhar na loteria para ficar deitada no sofá sem fazer nada, como é que eu vou progredir na vida? Eu vou contra o fluxo do universo. Nós não viemos aqui para descansar. Você não nasceu para ficar deitada numa rede. Você não nasceu para ficar sentada assistindo série no Netflix. Você nasceu para criar. Você nasceu para experimentar as infinitas possibilidades. Foi te dado a oportunidade de aprender a manipular a sua própria energia. E isso se reflete no que a gente vê ao nosso redor nessa experiência física, nos ambientes.
Então, olha só, Provérbios 4, olhe sempre para frente, mantém teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Deus do céu, olha só, o que ele está dizendo? Você pode estar onde você estiver, não interessa qual é a sua realidade. Eu tenho que olhar para o cenário de vida que eu desejo. Eu não tenho que focar no que está faltando. Eu não tenho que focar no meu sapato furado. Eu não tenho que focar na conta do cartão de crédito que eu não consigo pagar. Eu tenho que focar em como fazer dinheiro para pagar esse cartão. Eu tenho que focar no que eu posso fazer, qual é a causa que eu preciso produzir para poder comprar um sapato. Esse poder da criação é bíblico, já estava escrito na Bíblia. Então tenha cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Os seus pensamentos é como se fosse um ponto de atração. E o seu sentimento indica o nível de permissão ou de resistência para criar o que você deseja. Então lembra, tudo que você pede é atendido em 100% das vezes. O Criador não faz distinção. Ele não sabe se é bom, se é ruim, se é mal. Para ele é apenas uma experiência. Bem e mal fomos nós que definimos aqui no planeta Terra. Então, os meus pensamentos são um ponto de atração. Quando eu começo a pensar muito em algo, eu começo a atrair. É como se você assim... Sabe quando você pega o celular? Você fala assim, nossa, mas eu estava pensando em bolsa e começou a aparecer anúncio de um monte de bolsa aqui no meu celular. Eu entro no Instagram, vejo bolsa, eu olho na rua, vejo uma bolsa que eu acho bonita. Por quê? Porque a minha mente, o meu pensamento criou esse ponto de atração. Então, tudo que vibra nessa frequência vai se apresentar na minha experiência. E o meu sentimento, o que eu sinto diante disso? Eu acho legal. Porque aí eu fico pesquisando o preço da bolsa, que bolsa que eu gosto. Isso vai indicar o meu nível de permissão e resistência. Quanto melhor eu me sinto, quanto mais bem-estar, mais próximo eu estou do meu sonho. Quanto pior eu me sinto, mais resistência, mais distante do meu sonho. Por isso eu tenho que tomar tanto cuidado com os ambientes que eu frequento, as pessoas que estão próximas de mim, com o que eu ouço, com o que eu falo, com o que eu assisto. Porque isso vai determinar o que eu vou criar para a minha vida. O meu sentimento é a permissão ou a resistência, é a chave para criar o que eu desejo. Então começa no pensamento, que é o meu ponto de atração. O meu sentimento vai colocar o combustível, ou para permitir que isso se manifeste, ou para resistir. Então pega essa chave é sua. A primeira coisa que você tem que fazer é garantir seu bem-estar. E isso passa pelos ambientes que você frequenta. Se você está num lugar onde você não se sente bem, não pense duas vezes, vai embora. Bem-estar é sua prioridade. Eu só consigo criar coisas diferentes se eu estiver sentindo bem-estar. Eu só posso dar essa aula entregue 100% a você aqui porque eu estou no bem-estar. Se eu estivesse com dor, se eu estivesse preocupada, se eu estivesse pensando em outra coisa, eu não conseguiria estar 100% aqui para você. Percebe que para criar eu preciso estar no bem-estar? Então, o seu primeiro objetivo é o bem-estar. Se você trabalha num lugar que não te gera bem-estar, pense nisso. Se você mora numa casa onde os móveis, os objetos não te trazem bem-estar, pense nisso. Se você convive com pessoas que não te trazem bem-estar, pense nisso. Tudo que tira você do bem-estar deve ser repensado, porque isso é a sua primeira obrigação aqui. Você está aqui para se amar em primeira instância e amanhã não, na aula 2 nós vamos falar sobre isso. Merecimento, amor próprio, o que isso representa nas experiências que eu tenho na minha vida. Certo? Muito bem, então não esqueça que você vai juntar as senhas das aulas, né? Você vai pegar todas as senhas das aulas e no final do treinamento você vai me mandar para receber o seu certificado. Cada aula tem uma senha, você formando a senha completa, você vai receber o seu certificado. A senha de hoje é: eu sou um canal
E aí a gente continua amanhã essa senha, certo? Então, olha só, voltando para o nosso conteúdo. Não existe destino. Ah, Michele, mas na minha vida tudo dá errado porque eu nasci para ter uma vida desgraçada. Não existe destino e não existe aleatoriedade na criação dessa inteligência superior. Não existe destino e aleatoriedade. Como é que um Deus que é puro amor e benevolência escolheria quem vai viver o amor, quem vai prosperar? Que sentido isso tem? Olha para seu redor. Olha para toda a criação. Tudo que existe aqui na terceira dimensão é uma criação. Não existe bem e mal, é apenas uma criação desejada ou indesejada. Mas tudo na natureza, se você observar, segue a essência do universo e do Criador. Tudo segue uma ordem. As estações do ano, noite e dia. Quando eu pego uma semente, planto, espero ela crescer e colho, segue uma ordem. A organização do espaço, a distância entre a Terra, o Sol, a Lua, os planetas, a gravidade, o nascer e o pôr do Sol, tudo está organizado. Nada é por acaso, nada é aleatório. Tudo é criado a partir de uma ordem. Por que você acha que é normal viver na desordem? O princípio da criação é a ordem. Olha essa imagem, que coisa mais linda. Tudo pensado da melhor forma que poderia ser. Então não existe achar que o seu destino está traçado, que as coisas acontecem por um acaso. Nada acontece por destino pré-determinado ou aleatoriedade. Tudo acontece porque está alinhado à sua frequência. É a sua frequência que determina o que você vai experimentar. Então, as leis universais são como se fossem termos de consentimento que você assinou sem ler quando você veio para cá, sem conhecer. Então eu preciso conhecer esse sistema, essas leis, a ideia do Criador, para que eu compreenda as dádivas da vida. A forma de pensar que eu sustento na minha mente é a experiência que eu vou viver. Os meus pensamentos e os meus sentimentos dominantes criam a minha realidade. De novo, se eu fico pensando em vingança, se eu fico remoendo uma discussão, se eu fico aqui fazendo conta, pensando como que eu vou pagar. Não que você não deva pagar suas contas, não é isso. Mas ao invés de pensar na conta, você tem que pensar em como gerar renda para pagar essa conta. Então, preste atenção, responda essas perguntas. Você consegue guiar os seus pensamentos de forma consciente? Então eu começo a pensar, perceba que é uma chuva de pensamentos, né? Cerca de 70 mil pensamentos por dia, 80% deles iguais aos de ontem, e assim a gente vai criando a nossa realidade. Você consegue guiar os seus pensamentos? Então vem aquele pensamento totalmente desalinhado com a vida que você deseja. É um pensamento de desgraça, de morte, de acidente, de briga, de desemprego, de dívida. É aquele pensamento negativo que aparece do nada, né? Você consegue guiar esse pensamento, deixando ele passar e escolhendo um pensamento que está alinhado com a vida que você deseja? Você realmente sabe o que você quer? Porque existe um cardápio infinito de possibilidades no universo para você. Se você não escolhe o que desse cardápio você quer, você não chega em lugar nenhum. Lembra do Alice no País das Maravilhas? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então você sabe com detalhes o que você quer? Lembra da metáfora do celular? Eu preciso desenhar o protótipo, eu preciso saber exatamente como que é o celular, que material eu vou usar, como ele vai funcionar, que causa eu preciso produzir. Você sente que você está no controle da sua vida? Porque olha essa imagem. Sua mente projeta a sua experiência e a sua experiência influencia a sua mente.
É um ciclo que se retroalimenta. Então eu preciso aprender a guiar os meus pensamentos. Eu preciso saber exatamente o que eu quero com riqueza de detalhes. Eu preciso assumir o controle da minha vida. Eu preciso entender que sou eu o responsável. E aí eu não posso esquecer das verdades da vida. Eu não posso deixar você sair daqui sem entender as verdades da vida. Então você cria 100% da sua realidade. Nada está na sua vida por acaso. Tudo que está na sua vida está alinhado à sua energia, à sua frequência, a quem você é agora. Então você cria a sua realidade. Não existe vítima, não existe. Ah, mas como é que pode dizer que uma criança que nasceu com doença, ela criou a realidade dela? Você vai fazer o treinamento Reprograme-se Quântico, porque você precisa entender das leis universais para entender o porquê que isso acontece. Ah, mas eu não criei aquele acidente. Não criou de forma consciente, mas de forma inconsciente sim. Ontem mesmo eu conversava com uma pessoa e a minha pergunta para ela foi: por que você está se matando aos poucos? Então, de forma consciente, você não pode perceber que você está se matando. Mas gotinha por gotinha, você vai ao seu extremo todos os dias, ao extremo do estresse, ao extremo do desgosto, ao extremo do questionamento, e você não faz nada com isso, e aos poucos você vai minando a sua essência, quem você é de verdade. Então, entenda, você cria a sua realidade. E isso é assustador e é maravilhoso ao mesmo tempo. Porque a vida que você tem foi você que criou. Se você está feliz com ela, que maravilha. Se você não está feliz com ela, ok, você pode criar a vida que você deseja. Então eu preciso entender que o responsável pela minha vida sou apenas eu. Por isso, deserto da organização. Porque é a minha trajetória. Sou eu que crio a minha realidade. Depois eu preciso entender uma segunda dádiva. Uma segunda verdade da vida é que nós somos eternos. A consciência não morre, a consciência não acaba. Tudo é energia. A energia, por exemplo, o papel picado, ele não some quando eu pico ele. Ao contrário, ele vai se tornando menor, até ele sumir da versão matéria e virar energia novamente em forma de onda. Então, nada é criado, nada é colocado ou tirado do universo, tudo se transforma. Então nós somos eternos, né? Eu posso morrer aqui na terceira dimensão, mas a minha consciência continua. E isso me traz um conforto no sentido de entender que eu não preciso ter pressa. Claro, quanto antes eu aprender tudo isso, melhor. Eu vou abreviar quantas experiências, quantas reencarnações. Eu vou sair da roda de samsara antes. Mas eu entendendo que eu sou eterna, eu entendo que eu não cheguei aqui zerada. Lembra que eu falei lá no início? Existem experiências paralelas acontecendo, a gente define como antes ou depois, mas isso tudo é simultâneo, tudo acontecendo. Então, tudo na minha vida está de acordo com quem eu sou e quem eu preciso me tornar. Tudo que está na minha vida está num esforço colaborativo para me ajudar a evoluir. Aquela pessoa que eu não gosto, aquela pessoa que eu tenho dificuldade de relacionamento, aquela situação difícil, é tudo para me ajudar para que eu me torne uma pessoa melhor. O universo vem te dar um sinal. Olha, Maria, não tá legal isso não, hein? Não tá legal você trabalhando em 3 empregos. Você vai adoecer. Olha para isso, o que tá acontecendo? Aí você continua. Aí você adoece lá na frente e se pergunta: meu Deus, por que eu ganhei esse câncer? Alguém precisava fazer você refletir. Deus não faz nada por acaso. Então, eu sou
o criador da minha realidade. E para onde eu foco a minha energia, eu crio. Então, tudo é energia, como dizia Albert Einstein, tudo é energia, energia é o que há. Eu preciso sintonizar a frequência que eu desejo e, inevitavelmente, essa é a realidade que eu vou ter. Não tem como ser diferente. E isso não é filosofia, isso é física, provado. Olha os experimentos. Tudo é energia. E energia é o que há. Se eu não estou feliz com essa energia que eu estou experimentando, eu preciso elevar minha energia para acessar o 10º andar, o 8º, o 7º, mas sair do 3º andar, porque eu não quero mais. Eu não quero mais ficar no 3º andar, porque eu não estou feliz no 3º andar. Eu quero ver o que tem no 5º, no 6º, no 7º, no 8º, eu quero ir subindo, para experimentar coisas novas. Experiências, pessoas, tudo novo. Percebe? E isso é uma escolha. Então, entender que tudo está na mais perfeita ordem, que eu projeto a minha realidade, eu crio a minha experiência, que nada é ao acaso, que nada é aleatório, isso me faz sair dessa sobrevivência da matrix do sistema e me empodera para que eu escolha a vida que eu desejo. Porque se eu sei que eu crio a minha realidade, eu posso escolher para onde eu quero ir. Eu saio da vitimização, que é onde a Matrix te coloca, e considero inteligência superior. Eu reconheço essa inteligência que fez tudo na mais perfeita ordem. Eu deleto da minha mente o conceito de destino e coincidência. Eu entendo que existe sim uma inteligência superior que arquitetou tudo isso e reconheço essa inteligência e entendo que eu crio as minhas experiências a partir dos meus pensamentos. Eu compreendo o poder que existe em mim e então eu vou buscar acessar a abundância e a prosperidade, buscar a saúde, buscar o amor, buscar a plenitude. E isso é igual para todos, do presidiário ao assassino, ao abusador, até o presidente, a criancinha, o idoso, é para todo mundo, 8 bilhões de pessoas. As leis se aplicam de forma igual para todos. Só que cada um tem o seu mundo. Lembra que a gente falou? Então, qual é o seu mundo? E qual é o mundo que você quer experimentar? Nós temos consciência. Somos o único animal no planeta Terra que tem consciência. E ter consciência significa ter poder de escolha. Eu tenho livre-arbítrio. Me foi dado um propósito, uma missão aqui, mas eu tenho consciência para escolher como eu vou exercer isso. Então, tudo funciona através de mim. O meu trabalho é me curar, é mudar o meu mundo interior para que o meu mundo exterior, a minha experiência física também mude. Então tudo começa e termina em mim. Lembra do campo eletromagnético? Começa em mim, sai e volta para mim. Tudo começa. Eu estou aqui para me curar. O Criador, ele já te deu tudo. A obra está pronta. O Criador já criou tudo. Tudo que você possa pensar, imaginar, deduzir, já está criado. Ele já te deu. Nós somos tudo. A gente só não está. Ah, eu sou doente. Não, você não é doente. Você é saúde, mas você está doente. Tudo que você pede, o universo te diz sim. Ah, eu sou pobre. Não, você está pobre, porque você é prosperidade. Você, como essência, é abundância. Você, como essência, é plenitude, porque você é centelha divina, lembra? Você é um pedaço disso. Se aqui está o Criador, o universo, e você é isso, você é um pedaço disso. Como é que você pode ser doença? Como é que você pode ser desgraça, caos, destino e coincidência? Não tem como. Nós vivemos numa realidade, num universo holográfico. O que isso quer dizer? São ondas de energia que se cruzam e geram uma imagem, que é essa que a gente está vendo aqui.
A consciência una, o Criador, ele está presente em tudo. Tudo. Na luz, no celular, na internet, no computador, no papel. Ele está em tudo. Nossa mente é uma parte dessa consciência maior. Mas você é ele. Então você já tem tudo. Quando você olha, por exemplo, para um fractal, como você está vendo as imagens aí, você consegue ver e perceber como tudo está organizado. Então existem fenômenos complexos de uma ordem oculta que ninguém consegue explicar, que provam que a propriedade de cada parte ela é determinada pela parte de todas as outras, que é o que a gente chama de corporificação mútua. Ou seja, esse pedacinho aqui contém tudo que existe aqui. Então você olha aí as imagens e você percebe, olha só a organização, olha só a ordem. Você vê o corpo humano, ele é semelhante a um raio, que é semelhante à raiz de uma árvore, que é semelhante ao universo, que é semelhante ao sistema sanguíneo. Aí você pega um raio, olha a imagem de um raio e olha a imagem do sistema circulatório, linfático de um ser humano. Você olha uma planta e olha o gelo se formando, tudo na mais perfeita ordem. E isso é uma parte do todo, por isso se forma e é organizado de uma forma tão perfeita como você está vendo. Então os fractais, na verdade, são só um exemplo da matéria provando para você que a parte contém o todo em si. Então eu preciso entender que eu já tenho tudo, eu só preciso acessar. Então nós, seres humanos, aqui eu estou trazendo para você a pirâmide de Maslow, que todo mundo já deve ter estudado na escola, né? A gente precisa lembrar que nós temos degraus de necessidade, né? Ali começa com as necessidades fisiológicas, que é a alimentação, que é garantir a alimentação, fome, sede, sono, repouso, abrigo, desejo sexual. Depois a gente tem a necessidade de segurança física, segurança do emprego, proteção de ameaças, segurança da sua família. Depois vem a parte social, as amizades, a aceitação, a troca, o afeto, o amor. Depois vem a estima, a autoconfiança, a autoestima, a aprovação social, o respeito, o status e, por último, lá em cima, a autorrealização, que está relacionado com a realização do seu próprio potencial, o autodesenvolvimento, o autoconhecimento e a espiritualidade. Então, observe como a gente começa aqui numa necessidade muito maior, que é a fisiológica, e aí a gente vai diminuindo, né? Então, olha só, as necessidades humanas, né? A gente pensa lá na base da pirâmide de Maslow, tá as necessidades fisiológicas. Uma delas é a fome, né? E a sede. 1 bilhão de pessoas no planeta passam fome e sede. Depois, no segundo nível, ou seja, 1 bilhão de pessoas estão na base da pirâmide. Depois a gente tem lá sexo e reprodução. 5 bilhões e 700 mil pessoas estão nesse nível. Com a mente e com a existência focada no segundo nível. Depois a gente tem o poder. No poder a gente tem o quê? Menos de 1 milhão de pessoas. Que são os bancos que determinam tudo, os políticos, os mega empresários que têm o poder de decisão, que decidem tudo que vai acontecer aqui. Depois a gente tem as pessoas que realmente se preocupam com o autoconhecimento. São pessoas que investem, são pessoas que despertaram da Matrix, são pessoas que estudam, são pessoas que vão além da matéria. Não se preocupa só com a matéria, né? Ela se preocupa com o que realmente é importante, que é o meu processo de evolução na existência. 5 milhões de pessoas no máximo. Depois a gente tem espiritualidade. 1 a 5 milhões de pessoas vivendo no seu dia a dia
a expansão da sua própria espiritualidade. Então a gente precisa mudar as nossas crenças. Essa crença da matéria, né, que é a crença de comprar, de ter, né? Eu quero ter a casa, ter o barco, ter o carro, ter a roupa, ter a bolsa, ter dinheiro, né? Que é a experiência da matéria, né? Que é baseada nos nossos 5 sentidos, né? E entender que a gente deve viver a vida e não sobreviver. Sobreviver, eu tô ali, até o 3º degrau da pirâmide de Maslow. Imagine, 7 bilhões de pessoas presas na matéria. 7 bilhões de pessoas com uma consciência pequenininha. 7 bilhões de pessoas na visão materialista, acreditando que quando eu morrer acabou, pronto, que a vida é isso aqui. Então o que interessa? Se a vida é isso aqui, se a vida é só nascer, comprar uma casa, trabalhar e pagar boleto, qual seria o sentido da vida? Então, se eu não mudo a minha visão de mundo, não tem como eu prosperar. Eu vou continuar focada lá na matéria, no comprar, na fome, no sexo, na reprodução. Eu não vou sair daí, eu não vou subir na pirâmide de Maslow. E a vida é o quê? A vida é sobre matéria? A vida é sobre poder? Qual é o óculos que você está usando para ver a vida? A vida é sobre viver, não é sobre sobreviver. Você não veio aqui só para ganhar o mínimo para pagar suas contas, acordar, trabalhar, pagar boleto e dormir. A vida é sobre você viver a sua plenitude. A vida é sobre você expandir, crescer, evoluir no seu potencial máximo. É você ser a sua melhor versão. É você buscar ser melhor. É você querer conquistar mais. É você amar mais. E você muda a sua realidade conforme você muda a sua consciência. Se eu tenho uma consciência mais expandida, eu tenho uma frequência mais elevada. E como é que eu faço isso? Mudando meus pensamentos, mudando as minhas crenças, mudando os meus paradigmas. Estudar é uma das formas de mudar tudo isso. Quando eu estudo, eu ganho clareza e compreensão e eu mudo a minha visão de mundo. Então, qual é o nível de consciência da humanidade hoje para poder compreender que cria a própria realidade, para poder entender que escolhe o que está vivendo? Como é que eu posso dizer para uma pessoa que está passando fome que ela cria a própria realidade? Entende o que é a consciência? Qual é o nível de consciência da humanidade hoje? Então eu preciso entender que a consciência é a base de tudo. E existem influências que vão me fazer mudar quem eu sou, mudar meus hábitos, meus comportamentos e meus pensamentos. Então eu tenho lá o pessoal, o social e estrutural. A primeira é a motivação pessoal. É quando eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero ter uma vida diferente. Eu quero experimentar coisas novas. Então eu preciso, qual é a causa? Eu preciso ter a habilidade pessoal de ser capaz de me tornar uma nova pessoa. Se eu quero ter uma empresa, ser empreendedor, eu tenho que me tornar uma empreendedora para então eu ter uma empresa. Aí depois você tem a motivação social, né? Quando você é encorajado por outras pessoas para você mudar. Aí você precisa contar com a ajuda das outras pessoas para mudar. Isso é determinante? Não, mas isso influencia a sua mudança. Se você está num ambiente onde as pessoas não te encorajam, onde as pessoas contribuem para a negatividade, claro que isso vai te afetar. E aí, muitas vezes, você não tem essa motivação social. Você tem a motivação pessoal, você quer mudar, mas o ambiente no qual você está inserido, as pessoas das quais você convive, acham que o melhor da vida é, ao invés de ganhar uma maçã no fim do mês, ganhar duas maçãs. Porque o salário, na verdade, é uma escravidão, né? É um aprisionamento. Você vive condicionada que você ganha uma maçã por mês e você tem que fazer essa maçã durar 30 dias no mês. Mas se você vive com pessoas
que ganham no máximo 2 maçãs, o seu sonho vai ser, ao invés de ganhar uma maçã, ganhar 2 maçãs. Esse é seu sonho. Mas, se você souber que existe um cara que ele mesmo planta as maçãs dele, que ele revende e que ele tem maçã de sobra para viver, isso pode ser uma motivação a mais para você. Isso pode te incentivar a ser melhor. E depois eu tenho a motivação estrutural, que é ter o ambiente em si que encoraja a mudança. É quando você está num lugar onde todo mundo quer ser melhor, onde todo mundo estuda, onde todo mundo medita, onde todo mundo busca o autoconhecimento. É um ambiente que te ajuda, que torna mais fácil a mudança. A mudança é um processo contínuo, a expansão é contínua, a melhoria é permanente. Então entenda, eu preciso da minha motivação, da minha decisão de querer uma vida melhor. Eu preciso ter condições para produzir as causas necessárias para colher o efeito da mudança e eu preciso estar inserido num ambiente que encoraja essa mudança. Então, olha só, eu tenho um estímulo, né? Querer mudar. Isso vai gerar uma atitude em mim, certo? Então, tem um componente afetivo, você vai falar, eu quero mudar, porque se eu mudar eu vou ganhar mais, eu vou poder comprar coisas que eu desejo para tornar a experiência da minha família melhor aqui nesse planeta, né? E aí isso vai me gerar uma resposta no meu sistema nervoso simpático que vai despertar o afeto em mim. Então eu começo a criar um afeto por aquela possibilidade de mudança na minha vida. Isso, essa atitude da mudança vai gerar um componente cognitivo. Então eu vou ter respostas perceptivas e declarações das minhas crenças, de quem eu sou. As minhas crenças vão aceitar ou não essa mudança, vai permitir que essa mudança aconteça ou não. Então eu tenho um componente afetivo, eu tenho um componente cognitivo e eu tenho um componente volitivo e comportamental. Quais são as ações práticas que eu preciso desenvolver para que eu tenha o corpo que eu desejo? Eu preciso ir para academia, eu preciso me movimentar, eu preciso dormir bem, eu preciso me alimentar bem, eu preciso beber água, que são ações evidentes no meu comportamento, da minha rotina, que me levam a chegar ao corpo que eu desejo. Então percebe que o estímulo do ambiente gera uma atitude em você e isso se torna algo prático na sua rotina e na sua experiência afetiva, cognitiva e comportamental que vai te levar ou não para aquela realidade. Então, o nosso nível de consciência define a nossa realidade. Se a minha consciência acha que tudo bem, ok, trabalhar naquele lugar, naquele ambiente, com aquele salário, com aquela realidade, com aquelas pessoas, ok, é isso que você vai experimentar. Mas se a sua consciência te leva a entender que você pode muito mais, isso é um estímulo para que você tenha uma nova atitude. E essa nova atitude vai te levar a componentes afetivos, cognitivos e comportamentais para que você seja o milagre que você quer ver. Então você vai começar a gerar as causas que produzem o efeito que você deseja. Então sou eu me alinhando à vida que eu desejo. Perceba como é importante você entender que o ambiente influencia, as pessoas influenciam, o que você vê, assiste, consome, lê, tudo isso influencia. Porque você olha aí uma mente, como é que será que é a mente de quem tem uma mente aberta, refrescante, verde, conectada com a natureza, com o bem-estar? E como é que é a mente de quem vive a correria das indústrias, né, do comércio, da poluição, da terra cinza? Percebe como é diferente? Então, perceba que o nosso nível de consciência
define a nossa realidade. E é com essa reflexão e com essa frase que eu quero encerrar a nossa primeira aula. A nossa aula 2, nós vamos falar sobre merecimento, amor próprio e a relação do eu com os ambientes. Então eu te espero na próxima aula. Tchau, tchau!